Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 1 João, capítulo 3, no versículo 5. Se possível, Tiago, coloca NVI, por gentileza. Glória a Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 5. E o tema da palavra esta noite é o movimento certo. Se existe um movimento certo, é porque com certeza tem um movimento que é errado, né? 1 João diz assim: vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado? Vocês sabem que ele se manifestou. Quem se manifestou? E qual é a missão dessa manifestação? Qual é o propósito dessa manifestação de Jesus? Para tirar os nossos pecados. Você tem pecado, irmão? Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado? Então, João aqui está só nos lembrando do propósito central da vinda de Jesus. O propósito central da vinda de Jesus está aqui, igreja. De Jesus Cristo. Então, desde o início, o pecado separou o homem de Deus. E foi a vinda de Jesus Cristo, no entanto, que nos trouxe a solução definitiva para essa separação. Jesus veio para remover o poder, que o pecado é poderoso. Jesus veio para remover o poder do pecado e restaurar a nossa comunhão com Deus. Você sabe quando Deus começa a restaurar a sua comunhão com Ele? Quando você ama os seus irmãos. Porque a maneira como nós somos, nós refletimos. E isso é um fato, isso é um sinal. Quando a comunhão quebra na igreja, entre os irmãos, significa que o cabeça que está trazendo o problema, e aqueles que se aderem, não têm comunhão com Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, Jesus Cristo nos trouxe a solução definitiva para essa separação. Jesus veio para remover o poder do pecado e restaurar a nossa comunhão com Deus. Então, o sacrifício de Jesus na cruz não foi apenas um ato de amor, igreja. Não foi apenas um ato de amor, mas uma demonstração do compromisso de Deus com a redenção da humanidade. Vamos dar uma salva de palmas para Ele? Aleluia! Agora, por favor, João 3, versículo 8. E nós vamos ler a parte B do versículo. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir o que, igreja? As obras do diabo. Então quer dizer que o pecado tem poder? Tem, porque ele veio por causa do diabo. E por que é que Jesus se manifestou? Para desfazer esse movimento. Movimento é obra. Para desfazer as obras do diabo. Aliás, antes de Jesus, o Cristo, ninguém percebia que o diabo estava no meio. Mas hoje nós temos o Espírito Santo, que nos dá esse discernimento. E além do discernimento, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Vocês estão aí? Então, o pecado não é apenas uma transgressão contra a lei. O pecado não é apenas uma transgressão contra a lei de Deus. O pecado também é uma maneira, uma aliança que a pessoa faz com o poder das trevas. E Jesus Cristo veio para quebrar esse domínio, nos libertando do poder do pecado e da influência do diabo.
Eu fiquei hoje, o meu marido falou assim para mim, por volta de que horas você falou que eu ia pregar? Eu achei que era ele que ia pregar hoje. Aí ele falou assim para mim, você prega hoje? Aí eu falei, então vamos orar. Você tem palavra? O que você falou para mim? Eu falei, eu também não tenho. Então vamos orar. Aí eu comecei, a hora que nós ajoelhamos, começamos a orar, porque é assim que a gente faz. E todas as vezes nós oramos, Senhor, a tua palavra diz que tudo que nós consagrarmos ao Senhor, dará certo. Então nós consagramos a palavra desta noite. Pá, já vem influência aqui, mas eu não contei para ele. Porque aí se ele fosse pregar, aleluia, né, irmãos? Se é o pastor, a gente está de boa, né? Mas o rapazinho ali é uma benção. Ele é fleumático. Você não sente se é sim, se é não, o cara é. Eu já sou dramática, né? Eu mesmo de boca fechada, eu já conto a verdade, né? Então, amém. Aí o Senhor falou comigo, aí nós fomos buscar e eu falei para ele, pode deixar que eu prego. E eu tenho certeza que isso aqui vai ser um presente de Deus para você. Porque se fosse de mim, não daria tempo de pregar, gente. Não dá tempo de sentar e buscar. Não dá. Quem prega sabe. Glória a Deus. Então, o pecado não é apenas uma transgressão contra a lei de Deus, mas é também uma aliança com o poder das trevas. Então, nós podemos chamar esse domínio, essa influência que o diabo tem, de obra. E para que mesmo que se manifestou o Filho de Deus? Para desfazer a obra. Olha só que interessante, o diabo faz uma obra na vida de um ser humano. Deus também faz obra na vida do ser humano. Deus se manifesta na vida do ser humano, o diabo também se manifesta na vida do ser humano. Só que a única maneira da gente discernir quando é o diabo é se nós temos o Espírito Santo. Então, se você ainda não é batizado no fogo, em línguas, abre os seus olhos. Você precisa de discernimento. E a confirmação dos dons. A gente tem ouvido muita loucura por aí. A gente tem ouvido assim, não precisa orar em língua não. Não precisa nem de unção, né, Fernando? Não precisa nem de unção, você não precisa orar em línguas. Esse dom você não precisa nem buscar. Jesus amado. Quem é que vai falar para nós se nós estamos certo ou errado? Quem é que vai nos avisar quando é o nosso ego e quando é o diabo? É o Espírito Santo. A única maneira de uma pessoa realmente, de fato, de verdade, se transformar é tendo o Espírito Santo, igreja. Senão você pode estar caminhando achando que está no lugar certo e você não está. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Achar que estava fazendo a coisa certa, pensando a coisa certa e não estava. E a coisa mais difícil é quando você tenta mudar a você mesmo. A coisa mais difícil é quando você se levanta e fala, você está errado. É fácil para vocês isso? Para mim não é. Eu olho até no espelho, você está errada. Opa! Eu brigo comigo mesmo. Esses dias eu vi no Facebook um cachorro estressado, ele se viu no espelho e ele abocanhava o espelho tentando morder ele mesmo. Mas ele achava que era outro. E o pior é que ele não tentou uma só vez, não. Ele tentou mais. Podemos chamar esse domínio de obra. Isso quer dizer que o diabo quer executar uma obra na nossa vida. E para isso ele precisa fazer um movimento. Assim como Deus também quer fazer um movimento, uma obra na nossa vida. E para isso ele nos movimenta. Então, movimentar prestem bem atenção, é entrar em sintonia com o movimento da vida. Ou seja, para aqueles que desejam seguir a partir da realidade que vive hoje. Vocês entenderam alguma coisa? A realidade que você vive hoje está legal? Se não tiver, e eu espero que não esteja na vida de ninguém, porque a água parada é como cabeça que não pensa, vira um lodo.
Então, o movimento é a partir da realidade que você está vivendo hoje. Olha que coisa mais interessante. Movimentar é entrar em sintonia com o movimento da vida. Ou seja, para aqueles que desejam seguir a partir da realidade que vive hoje. Então, fica claro que o que passou... Coloca 2 Coríntios, por favor, 5, versículo 17. Enquanto o diabo quer fazer um movimento para te paralisar, Deus quer fazer você se movimentar. Vocês podem repetir isso, por favor, para vocês mesmos? A saúde está no movimento? É por isso que a minha vontade é de destruir a minha casa uma vez por ano. Se vocês forem na minha casa amanhã, vocês vão ficar com dó de mim. Pois eu decidi que ia trocar. Dona Lázara é das minhas. Estou trocando o azulejo do meu banheiro, que tem uns 40 anos, Dona Lázara. Dona Lázara, cada vez por ano que vocês vão lá, ou é uma parede que ela tirou, ou é uma parede que acrescentou. Ela me entende. Oi? Ah lá, agora é lavanderia. Eu também estou louca por uma nova, Dona Lázara. E eu já estou até semeando em relação a isso. Juninho está lá dentro, né? Ele é responsável pelo pó que está na minha casa. Movimento é saúde, igreja. Então, se você quer reformar, se você quer construir, a hora é essa, Deus está te falando. Movimento é saúde. Glória a Deus. Não para não, não desiste não. Só que você tem que esquecer o que passou. Porque o movimento acontece a partir da realidade que você está vivendo. O que passou ficou para trás, e Jesus está dizendo isso. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas, e eis que tudo, não vale só para a nossa vida emocional. Porque o espiritual, ele prevalece sobre o emocional. Aqui o Senhor está dizendo que é o poder, que o movimento que o diabo fazia sobre nós, a influência que ele tinha sobre nós, ficou para trás. Ele veio para isso, para destruir as obras do diabo. Só que você precisa olhar para dentro de você hoje e se perceber se pode ser, não sei, que é algo ainda influência do diabo sobre a sua vida. Às vezes não está sobre a sua vida, mas está sobre alguém que tem influência sobre você. Então vamos lá. Glória a Deus. Esta obra que Deus quer fazer na nossa vida vai demandar eu e você fazer um movimento. Ou seja, o que é fazer um movimento, igreja? É se esforçar mais. Vocês vão ter que se esforçar mais para deixar de ser quem vocês são. Para sair de um domínio, para deixar de ser influenciado pelo diabo, por pessoas. Nós seremos desafiados por Jesus a nos movimentar para que possamos passar por uma transformação, né? É que a Sarapo sempre fala, né? Eu falo metanoia, eu já lembro da Sarapo. Metanoia é transformação. Só que não é uma transformação de repaginar a roupa que usa ou o corte de cabelo. Não, essa transformação é uma transformação de mente. Glória a Deus. E eu quero hoje, então, ensinar aqui para vocês que existe uma influência maligna sobre nós, que nos quer fazer acreditar que nós somos pessoas comuns. Eu não gosto muito quando os pastores ficam falando assim, fala para o teu irmão aí do lado. E não precisa rir não, porque se você rir, eu vou entender que você também não gosta. Ó, eu estou de olhinho fechado. Mas eu vou pedir para você falar para o seu irmão que está aí do seu lado. Fala para o seu irmão aí do seu lado. Eu não sou comum. Eu sou nobre. Ô, gente, tem sangue azul correndo nas nossas veias. Dá uma olhadinha aí, aquele que é bem branquinho. Tem sangue azul correndo aí, ó. Sangue azul.
É isso que o diabo quer que você acredite, que você é uma pessoa comum. E nós não somos. E a nossa transformação depende. A nossa transformação depende de quem nós acreditamos ser. E é uma coisa que está incrustado dentro de você. Você pode ter e ser o que você é, o que você quiser, mas se dentro de você, você acredita que você é uma pessoa comum, é fato que tem influência do diabo sobre você. Vocês vão ver por quê. Mas vamos lá primeiro. 1 João 3, versículo 2. Amados, olha que belezinha. Amados, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que haveremos de. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, aqui está em outra, não, está certo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a, pois o veremos como Ele. Sabe por que muitos ainda não conseguem ser um pouquinho melhor? Sabe por que às vezes você não se esforça para você ser melhor? Porque nem você acredita em Jesus. Para ser semelhante a Jesus, você precisa o ver como Ele é, não como você acha que Ele é. Deu para entender até aí? Então quer dizer que as pessoas que não conseguem se esforçar mais do que elas deveriam, é porque elas não veem sentido nisso. O que está acontecendo na cidade agora com aquela escola, em nome de Jesus, eu peço para vocês orarem pelaquela professora. Ore por ela, porque ela é uma alma. Ore pela outra moça lá, não vou ficar falando nomes. Pelo amor de Deus, nós não somos pessoas comuns. Porque senão qual a diferença nossa de desejar o mal para quem fez o mal? Nenhuma. Orem. Bem-aventurados são os pacificadores. Ninguém está ileso de estar um dia do outro lado, não executando a mesma ação, mas passando por alguma coisa semelhante. Ninguém está ileso a isso. Amém, igreja? Aqui, nessa passagem, amados, agora nós somos filhos, mas ainda não somos como deveríamos ser. Aqui está o ponto culminante da nossa jornada espiritual. Aqui você consegue enxergar o quanto que você está paralisado ou o quanto que você avançou. Mas para aqueles que conseguem identificar o quanto avançou, é mais fácil, porque quem está paralisado não percebe. Quem está paralisado está debaixo da influência de quem? É obra dele. O Senhor Jesus está com aqueles que avançam. Então aqui está o ponto culminante da nossa jornada espiritual. Porque vivemos em uma expectativa de como seremos daqui para frente. Olha, eu me converti no ano de 1995. Nós estamos no ano de 2020, mas eu não estou ainda da maneira como eu gostaria de estar. Mas eu não estou mais naquele lugar de onde eu saí. Eu já andei muito, mas eu ainda não sou quem eu quero ser. E não é por causa do Senhor. E não é por causa do diabo, é por causa da dureza do meu coração. Então eu preciso fazer o quê? Para ser melhor? Me esforçar mais, me movimentar. Só que para me movimentar, eu vou ter que ir contra coisas que eu penso. Sobre coisas que viraram aqui dentro como que é aquele termo mesmo? Não, tem um termo.
esqueci aqui. Mas é algo que, uma ideia errada, um sofisma, não é bem um sofisma, um paradigma. Paradigmas são ideias que são erradas, mas a gente acaba acreditando como se fosse verdadeira. Então tem muita coisa que precisa cair, muita. E na maioria das vezes, quem denuncia além do Espírito Santo é ele. Ou ele deda. E quando é ele, às vezes a gente não acredita, né? Você acredita quando a sua esposa fala com você? Você acredita quando é o seu marido que fala com você? Então, difícil. Mas às vezes a gente precisa dar ouvidos, né? Glória a Deus. Aqui está o ponto culminante da nossa jornada espiritual. Nós vivemos em uma expectativa de como seremos daqui para frente, em que vamos nos transformar. Mas enquanto não somos, enquanto não somos, vamos experimentando as mudanças internas que vão confirmando que nós somos filhos de Deus. Então se atentem que as mudanças vão ocorrer primeiro aonde? Dentro de nós. Para o exterior seu mudar, demora um pouco mais. Porque primeiro as coisas acontecem dentro de nós. Amém, igreja? E a mudança maior, que é dentro de nós, aonde é que vai acontecer? Aonde vocês acham? Nos nossos pensamentos, igreja. A mudança maior acontecerá em nossos pensamentos. Coloca a primeira imagem para mim, por favor. E pode apagar a luz para as pessoas verem. A mudança maior acontecerá em nossos pensamentos. Porque se acreditamos, seremos. Se você acreditar, você será. O que vocês estão lendo aí na primeira imagem? É por isso que muitos ainda não fizeram a mudança perfeita para ser semelhante como Jesus. E nem eu estou falando que eu consegui. Porque de fato a gente não vê as coisas como elas são. Mas a gente enxerga as coisas como nós somos. Entenderam até aí? Coloca a próxima imagem, por favor. Vou dar um tempinho para vocês interpretarem essa imagem. Quem quer vir aqui em cima interpretar a imagem para mim? Tem algum corajoso aí? Se eu apontar, você vai ter um treco no teu coração? O Ellison já está tendo. Quer vir, Michel? Porque é fácil. Ô, gente, é eu. Você coloca o seu nome, tá bom? É eu. Meu marido aqui no colo. E eu estou olhando para o meu marido e o rosto dele é o quê? É um espelho que está refletindo a imagem de quem? Então, você não enxerga as coisas como elas são. Você enxerga as coisas como você. Jesus, amado, deixa mais um pouco, não tira não, Tiago. Então, seria então por isso que você não entende as coisas como elas são? Seria então um domínio do diabo isso? Seria o domínio uma obra que existe em nossa mente e que nos faz distorcer, confundir os nossos pensamentos? Seria isso uma coisa que eu faço porque eu quero? Será que você não entende as coisas porque você não se esforça? Eu estou falando das coisas espirituais aqui hoje. E o espiritual, ele prevalece. Ele sobressai sobre as coisas naturais. Eu
Eu acredito de todo o meu coração, igreja. Eu não tenho dúvidas que o mundo espiritual se move contra ou a favor a nosso respeito. E um movimento que o diabo quer fazer nas nossas vidas é tirar as nossas identidades de filhos de Deus. Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos nobres. Amém? Portanto, se você é filho de Deus, se você é nobre, você é rei. Você é rainha, minha irmã. Eu não estou falando de príncipe e princesa. Eu estou falando que você é rei e que você é rainha, minha irmã. E o diabo usará sempre situações e pessoas para nos fazer acreditar que nós somos pessoas comuns e insignificantes. Aí ele desperta em nós memórias emocionais. Aí a gente entra em outro campo. Mas eu quero ficar aqui no espiritual. Glória a Deus. Então vamos para a palavra agora. Entenderam a introdução? Coloca, por favor, 1 Samuel, capítulo 25, versículo 20. E agora eu quero começar a pregar para vocês, porque eu quero usar a história de uma moça comum. Eu quero usar a história, dentro da palavra, de uma moça sofrida, mas que quando ela decidiu colocar um ponto final na influência maligna sobre qual ela vivia, ela só pensou. E isso é uma interpretação minha, viu? Lendo, entendendo o contexto. E eu acredito que o dia que o marido dela fez alguma coisa para ela, que foi a gota, ela se levantou. E nós, quando nos levantamos para sair debaixo da influência do diabo, Deus se levanta ao nosso favor. Coisas surpreendentes começam a acontecer. Vocês entenderam onde a palavra quer tocar no seu coração essa noite? Se você perceber a sua condição atual, você pode fazer um movimento a partir de hoje. E quem vai se levantar ao seu favor é o próprio Deus, porque Ele é o Deus de movimento. A saúde está no movimento. Essa moça era sofrida. Misericórdia. E Deus então se levanta e não só mudou a vida dela, mas mudou as pessoas com quem ela convivia. Mudou tudo. Ela podia ser sofrida, mas em algum momento essa mulher adquiriu a sabedoria e a sabedoria a levou a resolver os seus problemas. Alguém tem problema para resolver aqui? É a sabedoria que vai te ajudar. 1 Samuel 25, 20 diz assim: enquanto ela, cavalgando num jumento, descia, e ela era encoberta pelo monte. Davi e os seus homens também desciam, e ela se encontrou com ele. Como é que os dois podem estar descendo, se ela está num lugar, ele está em outro, e os dois se encontrarem? Eu comecei a pensar nisso, falei, Senhor, não faz sentido os dois estarem descendo e se encontrarem. Quer dizer que um desacelerou e o outro passou? Não. Se você entender o contexto, os dois se encontraram. Então eu imagino uma montanha, não sei, um lugar alto, enquanto ela estava descendo, e ele deveria estar num ponto deste lugar que ele estava indo ao encontro dela, mas em algum ponto desse lugar alto que ele pegou uma descida. Porque se você entender esse versículo, fica muito claro que um via o outro. Aliás, eu imagino que ela via ele lá embaixo, mas ele não via ela. Vocês vão entender por quê. De quem nós estamos falando aqui, ó? É de Abigail. É uma passagem tremenda que eu sugiro a vocês lerem na casa de vocês depois. Eu não vou ler, é bem grande. Abigail, uma mulher que tinha nascido para ser rainha, mas era uma mulher acostumada a ser tratada com desrespeito e humilhação. Devia ter sido tratada quando era solteira também, porque ela procurou casar com um homem que fosse repetir literalmente o que ela vivia no passado dela, né?
Até que Deus transformou a vida dela. Até que Deus cruzou o caminho dela e ela percebeu que ela estava sendo desrespeitada. E o nome do marido da Abigail, vocês lembram? Era Nabal. E a Bíblia diz que ele era um homem de Belial. Significa que ele era um homem muito rude. Sabe essas pessoas que não dá para você conversar com ela? Sabe aquelas pessoas que estão sempre com a razão de tudo? Não tem como chegar perto e bater um papo? Desenvolver um diálogo? Não tem. Porque os homens e mulheres de Belial são pessoas iracundas. Esse homem, ele era muito nervoso. Ô, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Daqui de cima, eu estou sentindo bem a presença de Deus. Se esforcem aí embaixo, tá bom? Se esforcem. Então, ela tinha nascido para ser rainha. Mas precisava que alguém a levasse ao trono. O que eu disse para vocês aqui no começo? Que vocês não são pessoas comuns. Vocês são o quê? Nobres. Mas todo nobre tem um palácio e tem um trono, né? E nós não estamos falando do trono de Deus de forma alguma. Mas a palavra aqui esta noite está dizendo que alguém precisa te levar, conduzir você ao trono. Que você não é uma pessoa comum, mas se comporta como se fosse. Você é uma pessoa nobre, mas se comporta como se fosse insignificante. E esta dor emocional que você carrega, achando que as pessoas pensam que você é insignificante, é o poder das trevas. E sem perceber, pessoas fazem aliança com as trevas e ficam debaixo do domínio do diabo, sem perceber. Então, tira os olhos do diabo e mira nas pessoas. Aí você passa a ver as coisas não como elas são, mas como você é. Então, se você está em paz, você vê as coisas em paz. Se você é uma pessoa tribulada, você vê as coisas tribuladas. Se você é uma pessoa iracunda, tudo para você é briga. Estão entendendo, igreja? Estão entendendo mesmo? Então, ela precisava que alguém a levasse ao trono. Diga para você mesmo: eu preciso que alguém me leve até o trono. Quem você acha que é esse alguém? Jesus. Não precisa abrir, mas um pouquinho lá atrás nós lemos: amados, agora nós somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Porque assim como é, o veremos. Então depende de quem vocês serem conduzidos ao trono? De Jesus? Não. Depende de vocês aceitarem que Jesus é poderoso para fazer isso na sua vida. Glória a Deus por isso. Quem é que dá condições para você? Quem era você antes do Senhor? Quem éramos nós antes do Senhor? Hein, Elis? Hein, Bruno? O outro Bruno, um improvável. Ontem nós estávamos em Brasília, tremendo. A volta no avião não foi boa, não. O bicho pegou. O negócio ia descer, não descia. E o avião ficava balançando. E eu, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Logo aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Enchi o peito e falei, vamos lá. O avião quicou, voltou, quicou de novo. Aí fez assim, ó. Oh, puf, aí parou. Eu falei, esse é meu Deus. Turbulência de Brasília aqui. Não estou pondo medo não, viu? Porque para ir foi uma bênção. Mas o Senhor tinha que provar, realmente, eu tinha que provar para ele se o verdadeiro amor lança fora todo medo, né? Porque eu vim apavorada de Brasília aqui, mas quando chegou para aterrissar, eu fiquei em paz. Dá para acreditar? O negócio foi bravo. Do Bruno foi em paz, né, Bruno? Gente, que negócio sobe e desce toda hora, misericórdia. Eu pretendo aqui, ó, estou suando. É ele e o sapo agora. Não quero conversa com nenhum dos dois. Meu Deus do céu. Diga para você novamente, eu preciso ser conduzido. Eu preciso me deixar ser
conduzido por Jesus ou por alguma pessoa que Ele enviar para fazer isso comigo? Amém? Por que vocês precisam ser conduzidos? Porque vocês são reis. Vocês são rainhas, irmãs. Vocês não são pessoas comuns, vocês são nobres. E nobre anda com nobre. Então não adianta você orar para Deus te dar alguma coisa e você não aceitar o que Deus te dá. Aí fica difícil, porque você quer o que eu quero ou o que você quer? Então, você precisa se esforçar, que você pode estar debaixo de uma influência maligna, adquirindo hábitos de ser e não perceber que depois que você se torna filho ou filha de Deus, as coisas mudam. Quando você ora, Deus atende. E se não acontece, talvez seja você que não aceite a vontade de Deus. Você não está vendo Jesus como Ele verdadeiramente é, mas como você é. Glória a Deus, igreja. Tá bom, vamos lá. Conflitos tratados corretamente podem aproximar em vez de afastar. O que são conflitos? Deixar vocês pensarem aí. O conceito que vem na sua mente agora pode te afastar ou pode levar você a conhecer coisas diferentes. Por quê? Porque foi um grande conflito que estava acontecendo na vida de Davi, automaticamente na vida de Abigail. Esse conflito bem resolvido fizeram com que eles se conhecessem. Então, conflitos bem gerenciados e bem resolvidos, eles atraem em vez de se afastar. Quem foi Davi? Nesta época aqui, Davi sempre foi um homem que teve o favor de Deus. Mas nessa época aqui, tinha um homem que tinha um ciúmes dele doentio. E ciúmes é influência do diabo, igreja. Se vocês sentem isso, em nome de Jesus, se esvaziem aqui esta noite. Tinha um homem chamado Saul que tinha um ciúmes doentio sobre Davi. Então, nesse momento, nessa passagem que está aqui, Davi estava fugido. E parece que não, mas às vezes tem que fugir, né? Tem que fugir, porque senão o inimigo te pega. E Davi, ele foi se esconder numa caverna, pelo qual tinha o nome, vocês lembram qual era o nome da caverna? De Adulão. Lá se reuniram com ele muitos homens, uns 600. E nesta época aqui, se Davi matasse alguém, ele dormia de boa à noite. Ele estava tão atribulado, tão louco. Ele estava vivendo uma fase da vida dele que ele não percebia muitas coisas. Então, se ele matasse 1000 pessoas, ele dormia à noite de boa, igreja. De tão sanguinário e irado que era Davi. Misericórdia, né? Forçado a fugir, ele perdeu tudo que ele tinha por causa disso. Se ajuntaram com eles mais ou menos uns 600 homens, e Davi formou uma equipe, um grupo de mais ou menos 600 homens. E Davi com esses homens passou a ser como um Robin Hood da sua época. Por quê? Porque ele precisava e dependia de comer e beber dos fazendeiros, dos pecuaristas, das pessoas que estavam ali em volta de Adulão. Ele não tinha como, ele estava fugido e ele tinha que alimentar o grupo dele inteirinho. Então ele começou a proteger aqueles proprietários daquelas terras. E um dia, ele foi proteger justo quem? O marido da Abigail, o seu Nabal. E quem que foi a Abigail? Uma mulher casada com um homem chamado Nabal. Ele era alcoólatra, imoral e perverso. Porém, ele era riquíssimo. E neste tempo onde estou lendo para vocês essa passagem aqui, era o dia de tosquiar as ovelhas dele. E se você ler na passagem, fala até o número de ovelhas e cabritos que ele tinha. E tosquiar naquela época não ligava na força não, aquela maquininha. Eu amo ver no Facebook tosquia de ovelha. Amo.
Se for para mim pegar uma ovelha, eu sei até por onde começar. Fica lá tosquiando ela. Naquela época não tinha aquelas maquininhas, não. Era nas tesouras, lembra? Ele tinha muitas. Então, imagine vocês quanto tempo levava para tosquiar o rebanho todo. Imagina. Aí eles estavam no período da tosquia. Só que Nabal não era inteligente que nem Davi. Nabal pegava todos os funcionários dele e contratava os de fora para ficar tosquiando. Então a casa de Nabal, cuidado vocês homens, a casa de vocês não pode ficar assim, muito explícita. Tome cuidado com o Facebook, tome cuidado com o Instagram. Não façam isso de diário, gente. Daí fala muito sobre quem você é, porque é perigoso esse tipo de coisa. Nabal, então, deixou a casa dele lá à mercê e todos foram participar da tosquia. E quando a tosquia terminou, era comum naquela época fazer uma churrascada. Davi sabia que era o último dia de tosquia. E ele pegou 400 dos 600, deixou meio assim, porque ele tinha que alimentar todos, né? Aí, como ele ficou sabendo que era o último dia de tosquia, ele pegou 10 homens. 10 homens que falam bem, que não são tão irados, que cada um acaba gerando conforme a sua espécie, né? O povo que andava com Davi era tudo igual a ele. Aí 10 homens, Davi falou assim para eles: vão no meu nome e conversa com Nabal e diz para ele se nós podemos participar do churrasco. Os 10 homens chegaram diante de Nabal e falaram: nós estamos aqui por causa do rei Davi, aliás, por causa de Davi. E você sabe aí, a gente ficou aí cuidando da fazenda de vocês, né? Noite e dia durante a tosquia. Nós não deixamos nada ser roubado de vocês. Porque na época de tosquia era a época que mais tinha furtos, que tinha roubos. Porque ficava todos lá mexendo com a tosquia e esqueciam da casa, esquecia da família. Então Davi ficou cuidando noite e dia daquilo que era de Nabal. Aí Nabal falou assim: como é que é? Vocês querem comer da minha comida? Beber da minha água? E se vocês lerem lá e traduzir para o grego, a água ali que se diz respeito é vinho. Vocês querem tomar do meu vinho, comer da minha carne? Quem é esse Davi aí? É o filho do Jessé. Quem é Jessé? E Nabal era assim, ó, unha e carne com Saul. Nabal fez uma colocação ali que, ai meu Deus, sabe aquele dia que você faz uma colocação, que você fala, por que é que eu fui falar aquilo? Pois é. Ele falou assim, pois é, né? Eu bem sei que tem muitas pessoas que estão fugindo dos seus senhores. Quem é esse Davi aí? Os caras falaram para ele, não precisa falar mais nada. O negócio vai pegar agora. Voltaram os 10. A hora que o rosto deles devia estar desfalecido, chegaram perto de Davi, porque tudo é a maneira como você fala, não é? Tudo é a maneira como você passa as coisas. A hora que chegaram diante de Davi, falou, ó, Davi, o cara falou isso, isso, isso. Ele falou, como é que é? Mas não dá 2 horas, eu falando, né, porque não está escrito na Bíblia. Não vai o sol morrer hoje se eu não matar todos do sexo masculino daquela casa. Eu vou matar todos daquela casa. O que aquele homem está pensando que ele é? Me pagando por mal o bem que eu fiz para ele? Chama 400 homens, deixa 200 guardando o nosso acampamento e as malas. Olha que homem, que logística, que estrategista. Enquanto Nabal levou todos os homens para tosquiar, Davi estava deixando 200 para guardar. Ô, gente, tem muito mais de 200 anjos, viu? É só orar. Viu, Flávio? Orem, tem muito mais, tem miríades de anjos ao nosso favor. Amém? Davi pega aqueles 400 homens e eles começam a arrumar as armas, arrumar tudo para ir contra Nabal. Só que nisso, um dos funcionários de Nabal correu lá e falou para quem? Para Abigail.
Dona Abigail, só não tem noção o que vai acontecer. Você não tem noção que seu marido aprontou agora. Porque a Abigail vivia apagando fogos que o marido dela levantava, sabe? Vivia resolvendo problemas que o marido fazia. Aí Abigail falou: o que Nabal fez dessa vez? Pois ele negou comida para Davi. Dona Abigail, nada nos roubaram durante a tosquia. Nós em paz trabalhamos dia e noite na tosquia e ele ficou cuidando de tudo. E o senhor Nabal disse para ele que ele não pode comer nem beber aqui hoje, nessa festança. Era muita fartura, igreja. Abigail falou assim: e agora? Ele falou: deixa eu dizer mais. Me contaram, porque ouviram e me contaram que ele vai matar todo mundo. Ele não falou que vai matar a senhora. Ele disse que vai matar todos do sexo masculino. Mas talvez nem a senhora se escape. O que você faria para resolver esse problema do seu marido? Você é uma com seu marido? Você seria uma com seu marido se ele fosse Nabal, perverso, imoral, sem vergonha? Imoral é sem vergonha, igreja. Galinha sem vergonha. Não tem outra tradução. Sabe o que a Abigail fez? Fala para o teu irmão. Foi cozinhar. Ela foi para o fogão. Ela colocou todas as servas dela para fazer um guisado de ovelha. Guisado de ovelha eu fui procurar. É igual você comprar aquela carne de panela e colocar batata. Sabe? Guisado significa que tem legumes junto. Então eu não sei do jeito que eles preparam. O guisado em casa é o que Fernando ama. Carne de panela com batata, com aquele caldo bem temperado, ó. Tá dando água na boca de comer a batata, porque a carne eu não gosto, não. Carne de panela bem feitinha. Até o Rafael ali, né? Gostou, né, Rafael? Dá tempo de comer ainda hoje. Põe a sua mulher para fazer. Descongela a carne. E se carne congelada não fica tão gostoso, né? Tem que ser, chegou do açougue, pá. Tá bom, ela foi fazer o guisado, ela pegou vinho, 2 odres de vinho. Aí eu perguntei para o meu marido, porque ele é uma enciclopédia ambulante, falei: Fernando, quantos litros de vinho cabe num odre? Aí ele falou para mim: depende. Aí eu fui lá estudar, tem odre de tudo quanto é tamanho. Então eu comecei a calcular, 401 homens, esse um é Davi, bebendo pelo menos meio litro, né? Porque se desse mais, eles podiam ficar mais doidão da cabeça, né? Então daria, lá diz que ela levou 2 odres. Então eu imagino que seja no máximo de 100 litros de vinho cada um. Aí vocês vão falar: para esse tanto de homem é pouco. A mulher é esperta, ela não ia embebedar eles, né? Tá bom, ela levou as ovelhas, o guisado, e a gente sabe que a melhor carne para fazer um guisado é o cordeiro, né? Porque é uma carne mais macia. Ela levou pão, ela levou o vinho, ela levou passas, ela levou uvas. Gente, ela levou muita coisa. Só que ela pediu para eles trazerem um jumento. Ela pediu para trazer um jumento para ela e outros jumentos para colocarem as coisas em cima. E ela disse para os rapazes: vocês vão na minha frente, a pé, e eu vou montar no jumento. E nos outros jumentos nós vamos colocar essa fartura que nós vamos levar. E que Deus seja comigo para evitar. Eu não sei nem falar o nome. Porque ele ia ser sangue, né, igreja? Ele ia matar todo mundo, e a gente sabe que Davi fazia isso. Era o momento que ele estava vivendo. Ele fazia isso e ia dormir, de boa. Então precisa tomar cuidado do momento que você está vivendo, e você não percebe o que você faz, o que você fala, e você não percebe como você resolve os seus problemas. Todas as pessoas que resolvem problemas partindo de pressão vão errar. É melhor você ouvir a Deus. Não importa o que digam ou falem de você, não façam nada sem ouvir a Deus. Então Davi não estava ali naquele momento de ouvir a Deus.
Davi tinha esquecido das promessas do Senhor. Davi estava vivendo um momento que ele estava fugindo. Tá bom. A hora que ela monta naquele jumentinho, é essa passagem aqui, ó. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte. Quer dizer, tinha alguma coisa que não deixava quem estava do outro lado da estrada ver. E Davi e os seus homens também desciam. E ela se encontrou com ele. Gente, foi andando. Davi viu aqueles homens vindo. O que vocês acham que Davi já ia fazer com aqueles homens? A palavra de Deus diz que a mulher pulou. Ela pulou do jumentinho, ela correu, diz que ela ajoelhou, colocou o rosto em terra, e agora eu quero ler para vocês. 1 Samuel 25, versículo... Vamos ler do 22, por favor. Davi falando, faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, ela apressou, desceu do jumento, se prostrou sobre o rosto diante de Davi, e inclinando-se em terra, lançou-lhes aos seus pés e disse, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Como que ela se colocou diante dele? Ela começou a falar dela? Pelo amor de Deus, não faz isso com o meu marido. Pelo amor de Deus, não faz isso com a minha família, com os funcionários. Pelo amor de Deus, não mata, porque aquele povo não tem culpa disso. Não, ela se humilhou. Ela se colocou como serva dele. E eu penso que antes de sair, Deus falou assim para ela, Abigail, vai lá e faz aquele homem lembrar o que eu já falei para ele. Abigail, vai lá e lembra aquele homem das promessas que eu já dei para ele. Porque se ele se lembrar das promessas, ele não vai matar ninguém. Mas se ele não lembrar, não tem quem mude a cabeça de Davi. Era Davi e Nabal. Nabal e Davi. Só que aquele era de Bileal e esse era cabeça dura também. Mas tinha um coração segundo... Ele era... Como é que é? Deus tinha o coração dele nas mãos. Não significa, então, que muitas vezes você é difícil, às vezes, de mudar de ideia, que você é de Bileal. Não estou falando isso. Quem é de Bileal não muda de ideia. E a gente, na psicologia, tem uma classificação para isso, é perversidade. Isso é doença. Mas Davi não era perverso. Ele só era teimoso e iracundo. Ira todos nós temos. Ira nós todos temos. Só que lembra ele das promessas que eu fiz, porque esse homem está passando por um período da vida dele que ele esqueceu que ele é nobre. Ele está se achando insignificante. Quem é que dormia com Davi antes? Davi era casado com a filha de Saul. Se a filha de Saul ele é rei, a filha é princesa, ele era príncipe. De repente ele está que nem um cachorro, escondido num lugar, e assim que você pode estar se sentindo um cachorro, eu não tenho valor nenhum, eu estou como insignificante. É obra do diabo isso. Você tem que entender que é um movimento que o diabo está fazendo para você achar que você é isso. Mas é para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer essa obra na sua vida. Vocês estão entendendo, igreja? Abigail não fala dela. Não. Ela se coloca como serva. Ela tratou Davi como rei. Ele já tinha unção de rei. Mas ele não era rei ainda, ele era um príncipe. Mas ela o fez se sentir de novo no poder, mas não um poder de orgulho, de vaidade, de ambição. Não. Abigail fez Davi olhar um lado melhor dele. Você sabia que nós temos um lado bom?
Nós temos um lado bom. Eu não sei que período da sua vida você está vivendo. Davi, as coisas não estavam fáceis, não. Aí, no versículo 24 ainda, lançou-lhe aos pés e disse: Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Quer dizer, ela não ficou assim. Não, eu posso falar? O que vocês acham que Davi fez? Pode. Por que você quer que a culpa caia sobre você? Porque eu não estava lá na hora que foram pedir comida. Se eu tivesse lá, eu tinha resolvido. Era isso que está escrito mais para frente. Se eu tivesse lá, eu teria resolvido isso. Sabe por quê? Porque não vale a pena brigar com meu marido. O cara, ó. Só que ela também não expôs muito, não. Mas só falar que é de Bileal, já dá completo o currículo, né? A capivara, é assim que fala? É, né? Já dá a capivara do rapaz, inteirinho. Quando ela falou, ele é de Bileal, não se suje por causa dele. Já pensou você derramar sangue inocente por causa daquele homem? Não vale a pena, rei. E se lembre o que Deus falou com você. Ela começou a lembrar Davi que um dia ele seria rei. Ela começou a projetar a vida de Davi sem antes ter acontecido. E é assim que você deve conversar com as pessoas, não detonando com elas. Não arrasando com ela, porque uma palavra sua pode deitar uma pessoa na lona. E a pessoa pode não levantar mais, porque isso já é a obra do diabo. E eu não estou falando que vocês são culpados, de forma alguma. Se é obra do diabo, ele usa quem ele quer, né? Quem está na brecha para ele, né? Vocês estão entendendo, igreja? E o que aconteceu? Eu quero, por favor, que vocês se atentem a um fato que talvez tenha passado desapercebido. Porque no livro, se não me engano, de Levíticos, quando as pessoas vão para a guerra, elas não vão de jumento. Elas vão com o quê? Cavalo. Por que ela não foi de cavalo? O cara era riquíssimo, ele tinha tudo. Por que ela não deixou nenhum homem montar no jumento? Só ela. O jumento para os judeus é uma simbologia de paz, é uma bandeira branca. Os caras estavam na frente, Davi cego de raiva, e ele tinha motivo. Ele não estava certo, mas ele tinha motivo. Ele cego de raiva, de repente ela vê Davi, ela desce do jumentinho rapidinho, e os caras já começaram, hoje nós não vamos matar ninguém. Ela veio num jumento. Apocalipse, não precisa abrir, 19:11, fala que Jesus, põe por favor, Apocalipse 19:11. Eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Jesus vai vir montado num jumento, né, igreja? É isso que está escrito? Aqui ele volta para guerrear. Quem vai guerrear usa cavalo. Por isso que dá coice. Porque às vezes não vem de cavalo, é o próprio cavalo, né? Às vezes não é o cavalo que está montando, mas a pessoa é o próprio cavalo, né? Vocês estão rindo, né? Mas é isso. Você vive dando coice, né, irmã? E o seu, irmão? Você não é de Bileal, mas gosta de dar um coice, hein? Aqui, Jesus vai vir com o cavalo, e o cavalo é branco. A mulher conseguiu contornar o problema. Davi elogiou ela elogiou ele, ficou tudo de bom, .com. Cada um foi para o ele voltou lá para a caverna, ela volta para casa, e a Bíblia diz que ela não falou nada para Bileal, para o Nabal. Só que quando chegou lá, disse que ele estava dando a maior festa. Olha que coisa, ele sujou a cozinha, ela já tinha lavado tudo a cozinha. Porque ela usou a cozinha para cozinhar. Enquanto ela foi, olha o tempo que ela gastou, voltou. Diz que estava o maior banquete, a maior festança, e ele estava muito alegre.
E ela não tinha contado que tinha saído para fazer o que ia fazer. Mas quando ela chegou, ela contou tudo para ele. Fui lá resolver o teu BO, viu? Olha, homens. É homem que resolve BO de esposa, viu? Pelo amor de Deus, se tiver homem aqui que é criança, vestido em corpo de homem, em roupa de homem, pelo amor de Deus. Ela virou para ele e falou, olha aqui. Ela não chamou ele de cachaceiro. Fui lá resolver o teu problema. Eu levei comida e levei também o vinho para Davi. Já apaziguei o furor dele. Então, vê se fica de boa. Gente, subiu uma ira naquele homem. E a Bíblia não fala que subiu a ira. Mas a Bíblia dá pistas. Sabe o que aconteceu com 10 dias? A Bíblia fala aproximadamente 10 dias depois que Abigail fez o que fez. Sabe o que aconteceu com aquele homem? A Bíblia diz que Deus o matou. Só que a causa provável da morte dele foi um estresse cardíaco que é provocado por bebida. E, o que vocês acham? O que vocês acham? Ira. Homens, tomem cuidado, porque o coração de vocês não dá conta de ficar muito tempo irado, não. Esse homem deve ter ficado com aquilo aqui, ó. Porque a Bíblia diz que ele não tocou no assunto. Ele não falou nada para Abigail. E ele era o homem horrível que a humilhava, que a destratava. Por que ele ficou quieto? Porque no fundo ele sabia que a hora que Davi chegasse lá, não ia ficar ninguém vivo. Mas ele, sabe aquelas pessoas que guardam a ira? O coração não aguenta, igreja, explode. E sabe quem faz explodir o coração? Não é o diabo. Vocês não estão acreditando? Então vamos ler aqui. Versículo 36, do capítulo 25. Voltou Abigail a Nabal, e eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei, e o seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu a ela coisa alguma, nem tão pouco nem muito, nem pouco nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. Ela contou para ele, né? E se amorteceu nele o coração e ficou como pedra. Essa é a indicação que ele ficou irado. Versículo 38. Passado uns 10 dias, leiam aí, igreja, o que está escrito? Quem que matou Nabal? Eis a questão, né? Foi ele mesmo ou foi o Senhor? Meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu. Quero convidá-los a ficar de pé, por favor. Abigail falou assim para Davi: eu sei que quando o Senhor te fizer bem, essa palavra é para você, escuta só. Se você estiver passando por um deserto na sua vida, se você estiver sem respostas para algumas coisas, se aconteceu algumas coisas com você e você se acha assim, meu Deus, isso não deveria estar acontecendo comigo. Essa foi a direção que eu tive de Deus para escrever. A mesma coisa que Abigail, que Abigail falou para Davi. Eu sei que quando o Senhor te fizer bem, quando Ele cumprir na sua vida o que Ele te prometeu, que será rei em Israel, lembra de mim. E depois que o Senhor for rei sobre Israel, o Senhor não vai ter mais que lidar com esses tipos de tropeço. Ou seja, quando você conseguir dominar o seu próprio ser, você se torna nobre. Então você vai ser semelhante a Jesus. E você o verá não como você o enxerga, mas como de fato Ele é. Jesus é rei. Ele é nobre.
ele tem domínio próprio. Ele é Rei, Ele é o Senhor. E é Ele que mora dentro de nós, igreja. Mas naquele momento, Davi não estava naquela condição, mas Abigail mostrou para ele o futuro. Vamos começar a fazer um movimento a partir do que você está vivendo agora? E Davi ouviu tudo aquilo, mesmo sendo irado. Porque ele não era de Bileal. Ele não era perverso. Amém? Quero convidá-los a fechar os olhos. É bom fechar os olhos. É uma palavra difícil de ser pregada, porque vocês não têm noção o esforço que o diabo está fazendo, enviando demônios aqui esta noite, para não deixar você prestar atenção. É uma palavra que precisa ter intercessão para ser pregada, porque o diabo ele traz aquilo que você não deveria estar sentindo, às vezes até sono, preocupações com outras coisas. Porque o que o diabo não quer é que você entenda essa palavra. Não entendendo, você sai daqui uma pessoa comum. E escute o que você vai ouvir agora. Escutar não significa que você ouve. Então presta atenção, com seus olhos fechados. Deus nunca vai mudar o que Ele pensa a seu respeito. As pessoas podem mudar o que pensam a seu respeito, mas Deus, Ele não muda. Abigail fez Davi lembrar das promessas de Deus para a vida dele. E ela quis dizer: não importa o que você está vivendo, Davi, Deus não se esqueceu de você e um dia Ele vai te elevar a rei. E elevou. Não importa o que vocês estão pensando, Deus vai cumprir a promessa dele sobre a sua vida. E o que parecia ser o pior dia da vida de Abigail, 400 homens vindo matar toda a sua família, o que parecia ser a pior coisa que poderia acontecer para ela, na verdade foi a melhor. Porque ela estava a apenas 10 dias de distância para se tornar uma rainha. Aleluia. Davi, quando viu aquilo, ele se apaixonou por ela, mas ela era uma mulher casada. E Deus matou Nabal. Aí foram contar para Davi: você lembra daquela mulher tal? Pois ela ficou viúva. Davi saiu correndo, foi na joalheria, comprou uma aliança e não teve coragem de ir até ela, mas ele mandou aqueles mesmos homens. E aqueles homens chegaram lá com a aliança e falaram: Abigail, Davi quer casar com você, você aceita? Meu Deus, uma mulher que era acostumada a ser tratada que nem uma cachorra. Uma mulher que era acostumada, ela se acostumou tanto a ser humilhada, que ela achava que era natural ser maltratada. E Deus vira o cativeiro, Deus faz uma obra. Porque aquilo que ela propôs para Davi, ela também começou a viver. A partir da minha realidade de hoje, eu aceito seu movimento na minha vida, Senhor. A partir da realidade que você vive hoje, você aceita o movimento de Deus? Meu Deus. Aleluia. Deus vai usar os problemas, coisas improváveis, para te impulsionar no seu destino. Então não se preocupe com o que você vai encontrar à sua frente. Seja o que for, usa isso para te fazer mais forte. E para isso você vai precisar confiar muito em Deus. Vocês confiam no Senhor? Aleluia. Então ouçam isso. A mudança precisa começar nos seus pensamentos. Seus pensamentos precisam passar por uma transformação. Caso contrário, você não vai conseguir resolver os seus problemas.
Aí você não vai resolver os seus problemas e vai ficar só reagindo aos seus problemas. E isso vai te fazer uma pessoa estressada e infeliz. Não se usa cavalo para ir para a guerra, se usa jumento. O jumento é o símbolo da paz. Então pede para Deus esta noite: me dá um jumentinho, Senhor. Me dá um jumentinho, Senhor. E pela fé, monta nesse jumento agora. Sim, enxergue, visualize um jumentinho. E suba em cima desse jumentinho e vá enfrentar quem você precisa enfrentar. Mas vá de verdade. Não faça porque te mandaram. Não faça porque você acha que eu vou fazer de boa. Não, vai de verdade. Leva esse símbolo da paz. E comece uma transformação, uma mudança a partir do que você está vivendo hoje. Esquece o que ficou para trás. Novamente o Senhor te diz: eis que o Senhor faz tudo novo. Tudo novo. Repita isso para você. Tudo novo. Tudo novo. Aleluia. Abra os olhos, por favor. Tiago, coloca Mateus 21. Capítulo 21, versículo 1. Nós vamos ler até o 5. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão um jumento amarrado, e com o jumento ao lado, e com o jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e os tragam a mim. E se alguém lhes perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa deles. E em breve os devolverá. Pelo amor de Deus, que Jesus precisa de alguma coisa. Pelo amor de Deus, que Deus precisa de alguma coisa. Mas Jesus está dizendo: eu preciso desse jumentinho. Aí o que ele fez? Versículo 4. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito só porque o profeta disse. Só porque você abriu a sua boca e falou algo em comunhão com Deus, Deus vai mudar tudo só para honrar o que você falou. Olha que coisa tremenda. Aconteceu isso para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado em um jumento, e em um jumentinho, cria de uma jumenta. Vocês entenderam que o jumento é um sinal de paz? E que quem tem paz é humilde. Vocês são humildes? E vocês? Vocês são humildes? Essa é a palavra para essa igreja essa noite. Recebe o jumentinho para você. Recebe a humildade. Nós não somos filhos de Bileal. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. E o que matou aquele homem foi excesso de fúria e bebida. Pelo amor de Deus. Você é rei, você é rainha. Você não precisa ser furioso e nem furiosa. Mas é você que tem que se apaziguar. Amém? Glória a Deus. Então por que você não pede para o Senhor agora? Onde está amarrado o meu jumentinho? Hã? Porque Jesus mandou alguém ir buscar. Você vai precisar de alguém para te conduzir ao trono, hein? Abigail foi o problema.
10 dias Deus tirou ela daqui e colocou ela em outro lugar. Em 10 dias tirou ela da cozinha e colocou ela num palácio. Abigail foi uma das esposas do rei Davi. Glória a Deus. E eu não estou pregando só para as mulheres. Eu estou dizendo que a figura de Abigail hoje é a figura para nós, homens e mulheres nessa igreja. Você precisa de alguém para te levar para o trono. Você não sabe o caminho. Você perde muito sua cabeça. Você enxerga muitas coisas como elas não são. Você cria, distorce nos seus pensamentos. E depois que você vê que você se deu mal, você tenta arrumar, mas você não vai humilde. Você precisa de um jumentinho. Fala pro teu irmão aí, você precisa de um jumentinho. Então, gente, isso é tremendo, porque se você tiver algum problema com seu marido, essa é a noite de você se acertar. Mas tem que ir humilde. Não fale dele. E nem fale de você. Fale do futuro, do que vocês querem alcançar. Um movimento começa da situação que você está vivendo hoje. E movimentar essa hoje. Amém? Vocês recebem essa palavra? Eu ia chamá-los aqui à frente e ungir vocês, mas eu sabia que a palavra hoje era um pouco demorada, mas eu não estou me importando, porque essa palavra há de grudar no coração de vocês. Vocês precisam de humildade. Tratem as pessoas com respeito. A maneira como você fala com as pessoas, isso diz mais de você do que da outra pessoa. Trate as pessoas com respeito. Se você quiser respeito, respeite. Se você quiser a vontade de Deus, ore e aceite. Se não quiser, faz o que você está aí no teu coração, porque você não vai obedecer a Deus mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus pela posição de vocês. Ficar em pé significa que vocês estão rendidos. Júlia, eu sei, você também, irmã. Vocês estão com o bebê? Não, Júlia. Senta que você está carregando o bebezinho. A posição do seu corpo quando recebe a palavra, ele esquadrinha o coração. Ele via que Nabal tinha perversidade, só pela maneira dele se comportar. Glória a Deus pelas nossas vidas. Nós estamos na igreja. Amém? Todos nós estamos na igreja. Glória a Deus por isso. Eu faço votos que essa palavra alcance lugar no seu coração. Porque hoje na minha vida, todos os dias, né? Todos os dias a gente é desafiado a ser melhor. Mas a palavra encheu meu coração. A partir do que eu estou vivendo hoje. E muito em continuação que recebemos em Brasília, né? Né, Bruno? Repaginar, repaginar, repaginar. Então essa palavra veio ao meu encontro. Eu já preguei sobre Abigail há muito, muito tempo atrás, num congresso de mulheres. O Senhor trouxe no meu coração. E recebam ela com muito amor. Porque aquilo que o Senhor prometeu vai acontecer. 10 dias. 10 dias, Bianca. Conta aí, Bianca. 10 dias. Se foi para Abigail 10 dias, para nós também será. Nós concordamos aqui, Senhor. Não é 10 meses, não. 10 dias. O que é que precisa chegar na tua mão? Segura aí, então. Isso, Danível. Glória a Deus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês. E que Ele volte os olhos para vocês. Porque é só Ele fazer isso assim, ó. E o que está errado Ele tira. Os amigos errados e Ele te faz cruzar com a pessoa que você precisa. Então as meninas que querem casar aí, ó, esperta esses dias com quem vocês vão cruzar. Amém? Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, que seja uma semana tremenda. E fiquem firmes no jejum. E entre amanhã 6 horas da manhã, porque as palavras têm sido tremendas. Daqui uns dias é o pastor que vai estar pregando. O link está lá. Quem quiser, pede lá. Eu mando o link novamente. Oi? Quarta agora é o pastor Fernando que traz a palavra. É maravilhoso entrar às 6 horas da manhã. Glória a Deus. Nós estamos encerrados. Vão com Deus.